Boa noite a todos. Para mim é uma felicidade estar aqui novamente em mais um estudo do Evangelho do 28º Ciclo, né? Para harmonizar os nossos pensamentos, eu vou ler uma passagem do livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. A lição é de número 174. O Espiritismo na fé. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Fala de Jesus, está em Marcos, no capítulo 16, versículo 17. Explicação de Emmanuel. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina, nos mais variados círculos da fé. O Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que correm, para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre, após a morte dele, e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo um mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais por meio do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais do reino dos espíritos seguirão os que creem, afirma o Cristo, em todas as instituições da fé, aos que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem. Em nome do Senhor, emitido vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Graças a Deus. Nesse momento, convido a todos que possamos, nessa noite iluminada de reflexões, possamos elevar os nossos sentimentos à espiritualidade superior, imaginando nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus. Divino irmão, louvamos a Ti e agradecemos por essa oportunidade. A oportunidade das nossas vidas, das nossas existências, da experiência da carne, do porvir. A oportunidade de poder colocar em prática a nossa reforma íntima à luz dos ensinamentos. Luz essa que ilumina o nosso caminho. Luz essa que é um bálsamo em nossas vidas. Pedimos permissão para iniciarmos as reflexões de hoje na certeza do porvir, na certeza que tudo passa e só o amor fica. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como disse a todos, estamos hoje começando novamente fazendo um estudo do Evangelho. Nós vamos estudar o capítulo 6, itens 3 e 4. O capítulo 6, ele fala do Cristo Consolador, né? Especificamente, os itens 3 e 4, eles trazem a informação do Consolador prometido pelo Cristo. O Cristo Consolador, nesse capítulo, nós falamos do jugo leve,
instruções dos espíritos e o advento do Espírito de verdade. Mas, especificamente hoje, vamos estar estudando o Consolador Prometido. Eu acho que vale a pena nós lermos a passagem evangélica, que está registrada no Evangelho de São João, nos capítulos 14, item 15, e itens 17 e 26. Perdão, capítulo 14, item 15 a 17 e o item 26. Vamos ver a recomendação de Jesus. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante essa passagem que está registrada no Evangelho de João. Vamos perceber que Jesus promete outro Consolador, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. A gente percebe que esse Consolador, que é o advento do Espírito de verdade, através da doutrina espírita, é sobre isso que nós vamos refletir hoje, foi necessário esperar até o século XIX. E por que houve esse momento de espera? Justamente para esperar que a humanidade estivesse madura para compreender. E é fácil a gente trazer um símbolo, trazer aqui um símbolo para nós entendermos. Vamos imaginar que nós tivéssemos, lá na época de Jesus, trazendo a tecnologia de um aparelho celular. Vamos só fazer uma reflexão. Será que as pessoas iriam conseguir entender que um objeto poderia fazer com que nós pudéssemos entrar em contato com outras pessoas de diversos locais do mundo? Então, a gente vai perceber que se isso fosse levado, vamos imaginar que houvesse uma máquina do tempo, e daqui a pouco eu explico por que a máquina do tempo, se nós tivéssemos a máquina do tempo e fôssemos lá no passado e mostrasse isso, nós íamos ser taxados de maluco. Isso seria obra que a razão não ia fazer com que as pessoas conseguissem entender. Ora, se Jesus falou por alegoria, por parábolas, ele não foi compreendido, ainda mais seria uma dificuldade absurda. E por que eu falo máquina do tempo? Porque a tecnologia ela já está toda pronta, ela já existe no mundo espiritual. Não é? As limitações que nós temos aqui agora, tecnológicas, no campo da ciência, no campo das descobertas, elas são propositais justamente ao merecimento do avanço moral da sociedade, da humanidade. Então, cada vez mais que a humanidade evolui intelectualmente, moralmente, é permitido que essas tecnologias, que essas informações cheguem. Há muito tempo atrás, doenças, vacinas, não existiam, né? Coisas que foram resolvidas já nos tempos atuais. Assim como ainda nós temos questões, ainda assim, da ordem da ciência, da ordem de tecnologia, que ainda não são resolvidas por uma questão de merecimento ou até de maturidade moral da nossa sociedade. Né? Então, está claro que Jesus já sabia disso há mais de 2022 anos atrás. Tanto ele sabia que ele percebia que era necessário esperar o momento oportuno para que esse Consolador viesse no seu momento. E por que o século XIX? Justamente pela maturidade do advento das ciências. A humanidade tinha acabado de passar pelo momento do positivismo,
as ciências já estavam bem organizadas, já era a era da razão. Então, sim, estávamos prontos, sim, para receber esse Consolador prometido, né? Ainda na passagem evangélica, tem uma outra passagem que vale a gente comentar. Se o Consolador vier para ensinar todas as coisas, é porque Jesus não tinha dito tudo, justamente reforçando o que nós falamos ainda. Se o Consolador ele vem relembrar, é porque seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. E aí sim, a gente pode analisar, né, a história do cristianismo, desde lá do seu advento, com a vinda de Jesus, a motivação dos primeiros discípulos, o trabalho dos apóstolos e dos discípulos, a gente percebe que de lá para cá, né, em vários momentos da nossa humanidade, houve sim uma má compreensão dos seus ensinamentos. Ora, se existem homens, pessoas, que ao analisar as escrituras, elas conseguem justificar uma guerra, né? Elas conseguem justificar o egoísmo, elas conseguem até dizer que a minha religião é a correta e as outras não são, é porque está claro que existe uma má compreensão desses ensinamentos. Uma má compreensão ou uma má interpretação. De repente, uma interpretação trazendo objetivos que não foram os objetivos que Jesus trouxe, né? A própria passagem de Jesus, quando ele está passando por um templo, né, um templo de oração, e ele vê ali o mercado que traz junto com esse templo, a própria reflexão que também está nas passagens evangélicas é uma forma de mostrar como a humanidade, desde aquela época, ainda não compreende os escritos sagrados, né? E também tem a questão do próprio esquecimento, né? Quantos de nós tivemos a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus e, devido às questões materiais, à importância das questões materiais, nos colocamos numa posição de esquecimento desses ensinamentos. Então, ele já sabia que o Consolador ele viria para relembrar, né? Jesus também fala que é importante a gente entender que esse Consolador ele vem no tempo previsto, né, para cumprir essa promessa. O Espiritismo ele chama os homens à observância dessa lei, né? O Espiritismo nos traz, principalmente na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando a gente analisa as leis divinas, e a gente percebe que quanto mais estamos próximos das leis divinas, mais estamos conquistando a nossa felicidade. Quanto mais estamos distantes dessas leis divinas, mais estamos distante dessa conquista, dessa felicidade. Esse Consolador prometido fala sem figuras e sem alegorias. Ele levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Esse véu, justamente como nós falamos, por uma má compreensão, por uma má interpretação, né? Ele traz, o Espiritismo, ele traz a verdadeira consolação a todos que sofrem, pois ele atribui uma causa justa e um fim útil a todas as dores, né? É interessante quando a gente observa essa passagem no Evangelho, segundo o Espiritismo, os comentários sobre essa passagem evangélica, a gente lembra das bem-aventuranças. A gente lembra, inclusive, do capítulo 5, né, quando fala de bem-aventurados aflitos. E aí me remete justamente, como um exemplo, a Eurípides Barçanufo, né? Ao preparar esse estudo, me veio lembrança da história de Eurípides.
Porque Eurípides também ele pode ser usado aqui como um modelo da humanidade. Eurípides, na época, antes de conhecer o Espiritismo, ele era uma pessoa altamente envolvida com as questões religiosas da sua região, né? Apesar dele não ser sacerdote, apesar dele não estar vinculado a nenhum ofício da igreja, ele era uma pessoa, ele era um membro da comunidade da Igreja Católica muito dedicado. E por ser, naquela época, ainda era uma época de restrição de informação, onde, por exemplo, muitos não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia, inclusive, as missas eram proferidas em latim que a população não conhecia, né? Mesmo ele tendo todo aquele conhecimento da língua, da oportunidade de ter acesso à Bíblia, não sei se vocês sabem, mas na época de Eurípides, no nosso país, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, a Bíblia só era usada por algumas pessoas, tá, da comunidade que estava além dos sacerdotes, do clero. Então, tinham pessoas, Eurípides era uma delas, que não fazia parte do clero, mas era um grupo seleto de pessoas que tinha acesso às escrituras, né? Mas ainda assim, ele com todo aquele conhecimento, com toda aquela bagagem, ele não conseguia entender as bem-aventuranças, né? Foi justamente depois com a conversa com seu tio, onde o seu tio não conseguiu, já conhecendo a doutrina espírita, o Neo Mariano, não conseguindo explicar para Eurípides tamanha inteligência que Eurípides tinha, o tio Mariano ele entrega para ele um exemplar de um livro de Leon Denis, né? E convida-o à leitura. E ele fica instigado. E ele vai a um centro espírita, né? E nesse dia, através de um outro tio que ele conhecia, através da mediunidade do próprio João Batista, ele conseguiu a maior explicação das bem-aventuranças. Como explicar bem-aventurados aflitos numa perspectiva sem a reencarnação? O Espiritismo, através de todo o seu estudo, através de toda a informação que ele traz, ele mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores. Ele traz a destinação da Terra, em que o homem expia o seu passado. Então, através desse estudo, ele traz o verdadeiro objetivo dos sofrimentos, como o operário aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Eu achei interessantíssima essa frase, porque também, novamente, é um símbolo, né? Quando a gente analisa o nosso trabalho, muitas das vezes são trabalhos difíceis, trabalhos que requerem esforço. A gente sabe que o trabalho bem realizado, um trabalho bem aceito, é a segurança do salário do final desse período de trabalho, né? É um símbolo, né? O sofrimento também explicado, bem observado, bem explicado na codificação espírita, ele também nós passamos também a compreender o seu verdadeiro objetivo, não como causa de punição, mas como oportunidade, como ferramenta de nós sairmos da nossa zona de conforto, como oportunidade. Quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, ele está dizendo que os aflitos estão tendo a oportunidade de darem um passo através da sua expiação ou através da sua prova, dar um passo evolutivo na sua eternidade, assim como um trabalhador assegura o seu trabalho. Esse Consolador,
prometido por Jesus, ele também permite a manutenção de uma fé inabalável. Uma fé que pode satisfazer a nossa razão, apagando nossas dúvidas essenciais. A fé é algo muito interessante. Os discípulos da época de Jesus, que resolveram seguir Jesus, fizeram por fé. Fizeram pela crença, por uma vontade que estava no seu coração de fazer o bem, de seguir aquele que veio, de abrir o seu coração, de receber aquele espírito, vamos dizer assim, único, que nunca tinha arrebatado tantos corações naquele momento. E sua história, até o advento do Consolador Prometido, várias pessoas também assim seguiram. Por que eu estou dizendo isso? Eu vejo como, de forma muito bonita, de forma muito interessante, quando pessoas de religiões diferentes conseguem conviver juntos, respeitando cada um a sua religião. Ainda assim, os nossos egoísmos, as nossas má interpretações dos ensinamentos, dos ensinos de Jesus, ou das escrituras bíblicas, antes de Jesus, do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, nós, juntando essas más interpretações com o nosso egoísmo, nós criamos uma falsa sensação de que a religião que nós escolhemos seria a religião correta, como se as outras não fossem. Né? E por que eu estou falando isso? Porque a origem de todas as guerras, de muitas guerras, de muitas dificuldades no relacionamento entre países, infelizmente tem causa religiosa. Né? E aí, trazendo como um símbolo essa diferença, eu fico muito feliz quando eu vejo duas pessoas, ou um grupo de pessoas, que professam religiões diferentes, de forma ecumênica, que elas conseguem se aceitar, elas conseguem conviver, melhor dizendo, respeitando cada um a sua filosofia. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estive, em um determinado momento da minha vida, conversando com uma pessoa de uma outra religião, especificamente da Igreja Católica, e nós entramos numa questão, foi uma coisa assim, que não foi premeditada, nós entramos numa conversa filosófica entre religiões. E aí, nesse meio do caminho, entrou a reencarnação, entrou a justificativa dessa fé inabalável que o Consolador Prometido traz, que é o Espiritismo, e aí eu ouvi a mais perfeita explicação sobre o que é fé. Porque essa pessoa, ela conseguiu realmente entender a razão, né, dessa fé, que de repente não estava contida na sua religião, mas ela disse assim para mim: a minha fé me basta. A minha fé, eu vejo a minha fé em Cristo como aquelas mulheres que estavam à cruz do Cristo, amando, seguindo. E aquilo faz todo sentido para mim. A fé inabalável, que foi trazida pelo Consolador Prometido, ela traz algo mais. Ela traz vamos dizer assim, um encaixe com a nossa razão. Isso não quer dizer que nós precisamos disso. Até porque vão entrar questões na doutrina espírita também, principalmente no que trata logo nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, que é a questão de Deus, né? Em que nós não vamos ter toda a explicação, toda a descrição de algo que nós já sabemos pelos espíritos superiores, por aqueles que organizaram a codificação, que para entender a Deus é preciso chegar na condição de Jesus. Então isso tem a ver com fé, com crer, com acreditar. Bom,
Mas essa manutenção dessa fé, né, que juntando ainda assim com a doutrina espírita, a torna inabalável. Pois a doutrina espírita, ela tira o véu do mistério, ela tira o véu do dogma. Como Jesus disse bem aqui, voltando novamente, Jesus fala que esse Consolador ele viera para ensinar todas as coisas, porque ainda elas não poderiam ser ditas. Não porque ele não quisesse. Podemos falar para uma criança de 5 anos as conquistas da física quântica? As conquistas da matemática, aritmética e geométrica? Não. Por uma questão de maturidade daquele cérebro que ainda está em formação. Jesus, ele sabia que precisaria esperar. E essa página inicial, ela não foi escolhida por acaso, porque ela diz justamente, essa página diz para a gente, que esses princípios, eles estão em todas as religiões. Repetindo, Jesus fala que esses sinais seguirão esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão línguas novas. Línguas novas, que é a linguagem do sacrifício e da paz e da renúncia e do amor. Esses preceitos de falar sobre os fundamentos da novidade, dessas questões espirituais, estão em todas as religiões. Ela só está agora de forma explicada, de forma racional, sem alegoria, também na doutrina espírita. Se nós conversássemos hoje, por exemplo, com um espírito superior e perguntássemos lá no seu planeta, num planeta ditoso, se nós perguntássemos, e aí, espírito? Lá é o espiritismo que prevalece? Ele vai dizer que não. O que prevalece é o amor. O amor, sendo vivido em toda a sua plenitude, já basta para trazer todos os ensinamentos de todas as religiões, né? Quando Jesus diz que esse Consolador vem relembrar, é porque nada que está na doutrina espírita está diferente do Evangelho do Cristo, de todas as religiões cristãs. Não traz nenhuma informação conflitante, apenas se aprofunda. Esse Consolador prometido, ele se aprofunda para justamente relembrar aquilo que foi esquecido. Ele se aprofunda justamente para trazer luz naquilo que foi mal compreendido. Ele se aprofunda para justamente dizer o que não tinha dito. Ele faz com que o Consolador prometido, o Espiritismo, faz com que nós possamos ver o porvir, a perspectiva do porvir. As religiões, todas elas, em sua maioria, as espiritualistas, todas elas trazem essa perspectiva. Mas o Espiritismo, ele explica. Quando ele diz para a gente, quando ele diz para a gente, quando ele explica de onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê nós estamos na Terra, quando ele responde essas 3 questões filosóficas que toda a humanidade tinha antes do seu advento, né? A doutrina espírita, ela reforça essa crença no porvir. E isso faz toda a diferença. A perspectiva do porvir
faz toda a diferença, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Porque quando nós colocamos o nosso ponto de vista no porvir, nós estamos fazendo crescer dentro de nós a paciência, que combate a ansiedade. Ela faz nascer dentro de nós a resignação e a coragem, que combate os nossos medos. Meus amigos, minhas amigas, nós vivemos num momento muito delicado, momento muito importante. O momento que nós vivemos é um momento onde nossas emoções elas estão nos colocando em xeque, em toda a humanidade. Alguns analistas do campo das ciências que estudam a alma, que estudam a psique, que estudam o homem integral, além do corpo físico, elas dizem que nós estamos na época da depressão, de combate a esse mal que veio assolar toda a humanidade. A depressão tem como filha a ansiedade. Nós vivemos numa época onde tudo é informação. Existiu uma época onde os heróis, aqueles que se destacavam, eram mais fortes. Houve uma época que os heróis, aqueles que se destacavam, que tinham poder, eram os que tinham maior riqueza de fortuna. Nós vivemos num momento onde quem se dedica são os que têm informação. Muitos de nós que vivem hoje, né, eu ainda peguei a época da carta escrita, muitos dos que estão aqui ouvindo vão lembrar disso. Como é que era se eu queria me comunicar? Como é que eu fazia para me comunicar com um parente distante? Eu escrevia uma carta, colocava no correio, e isso já era uma tecnologia ótima. Eu colocava num lugar que existia uma tecnologia que fazia essa carta chegar no meu destino. Se nós voltássemos no tempo, na época de Jesus, ainda assim seria muito mais limitado isso, né? Então, a gente vivia numa época, né, sei lá, há 30 anos atrás, né, chutando aqui prazo, algumas décadas atrás, onde a comunicação ela precisava de ser escrita. Se nós fazíamos uma viagem, por exemplo, se era uma viagem longa, tinha os cartões postais que a gente comprava nos locais de turismo, tinha a foto do local, foto já pré-impressa, né? A gente escrevia atrás algumas palavras e mandava via correspondência para os nossos destinatários. E a gente vê que hoje a comunicação do momento é mensagem instantânea, né? A gente tem redes de relacionamento onde nós podemos estar no outro lado do mundo, né? E estar comunicando em segundos. Isso é ótimo. Isso é uma evolução da tecnologia. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer: será que nós estamos sabendo usar essa tecnologia? Será que essa tecnologia não está nos tornando pessoas ansiosas ou mais ansiosas? Né? A doutrina espírita, ela traz justamente uma perspectiva para esse momento. A doutrina espírita também é um consolador para essas questões. Na hora que o nosso ponto de vista, o nosso ponto de visão deixa de ser o momento atual, a dor, a angústia, o sofrimento, a solidão, o medo e até a ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que querer chegar um tempo que não chegou. Na hora que botamos o nosso ponto de vista e o espiritismo, a doutrina espírita,
traz a perspectiva do porvir. Está no estudo do item 4. Quando nós colocamos a nossa perspectiva no porvir, quando nós entendemos que aqui, esse nosso momento de 30, 50, 90 anos no nosso planeta, a perspectiva da eternidade, 90 anos é você ali e voltar. Quando nós colocamos nossa perspectiva no que vem depois, nós vamos cultivar em nosso coração aquilo que nós precisamos, de fato, para combater esses gigantes da alma, que é a paciência, que é aceitar o tempo das coisas. Olha que interessante. Muitas das vezes, a gente pensa a gente pensa num tempo que demora para chegar, né? Principalmente quando nós estamos em sofrimento, né? O minuto vira a hora vira dia, o dia vira semana, a semana vira mês, o mês vira ano. Como assim, Ricardo? Não é que vira, é a sensação que nós temos sobre o tempo. Às vezes o dia demora a passar, né? E aí a gente sofre ansiedade porque esse tempo não está chegando. Nos angustiamos. Mas se nós olharmos para o passado, por exemplo, né? Se nós olharmos para determinadas situações, a gente percebe que o tempo voou, passou rápido. É só analisar as relações amorosas. Se nós olharmos para um filho e percebemos que ontem um filho ainda era um bebezinho e hoje já é um homem, a gente percebe que essa sensação de tempo ela é muito relativa. Então, a doutrina espírita ela traz o mecanismo que nós precisamos para cultivar essa paciência. Também traz a resignação. Quando nós colocamos a perspectiva no porvir, a gente percebe que nós não podemos, que ninguém aqui nesse momento, no nosso planeta, nós não podemos evitar o processo da dor. Porque nós estamos vivendo num momento de provas e expiações. Ainda nós temos em nosso coração quantidades de orgulho, quaisquer que sejam elas, orgulho, egoísmo, acima de tudo o egoísmo. Se nós não tivéssemos o egoísmo, nós não teríamos vicissitudes. A doutrina espírita, ela diz para a gente, ela nos coloca a perspectiva das coisas do alto, deixando as vicissitudes terrenas sem importância. Não que as questões materiais elas não sejam importantes, mas na perspectiva do porvir, elas são apenas necessárias. Elas não precisam ser supérfluas. E aí sim, com esse olhar que a doutrina nos traz, nós podemos olhar com resignação. Porque a dor ela pode vir, mas com a resignação, o sofrimento vai ser opcional. Nós não podemos evitar o processo da dor, porque a dor é um alerta. Como eu falei no início do estudo, se eu me afasto das leis divinas, isso chega a ser quase matemática, é lógico. Olha a fé inabalável, que atende à nossa razão. Se eu me afasto das leis divinas, e nós podemos fazer isso, nos afastarmos, ainda nós temos o nosso egoísmo não combina com as leis divinas. Se eu deixo o meu egoísmo falar mais alto, eu me afasto. Se eu não percebo o afastamento, vem a dor. A dor é só um alerta. Se eu boto a mão quente na panela, a dor me alerta, tira a mão daí. Bem-aventurados os aflitos, porque eles, no processo de dor, eles estão sendo alertados para voltarem para as leis divinas. Então, eu posso viver em resignação. Eu não posso ter certeza, eu não posso dar certeza, no meu momento evolutivo que eu tenho aqui agora, eu não posso dar certeza que eu não vou ter dor.
devido ao momento evolutivo que eu estou. A natureza não dá salto. Não é porque eu estou tendo os ensinamentos que vou me tornar amanhã um espírito superior, desprendido das minhas paixões, das minhas vicissitudes. É um processo chamado reforma íntima. O tempo sou eu que dou. Mas eu posso escolher se eu vou viver em sofrimento ou não. Viver em sofrimento é quando eu olho para o problema. Se eu olhar por vir, se eu olhar na certeza que eu tenho com esse Consolador que o Cristo prometeu e a promessa dele se concretizou, eu vou viver resignado. E aí eu vou alimentar a minha coragem para ir até o fim do caminho. Porque uma vez ter percebido que a promessa do Cristo se concretizou, uma vez ter percebido que eu posso, que eu tudo posso, eu posso alimentar dentro de mim a coragem para dar novos saltos. Nós estamos falando de limite. Eu posso quebrar novos limites. Então, é esse estudo que eu deixo para vocês nessa noite de hoje. É o estudo do Consolador. Que nós possamos, através do advento, dessa doutrina maravilhosa, mergulharmos nesses ensinamentos. E eu digo mergulharmos porque nós precisamos sair do conhecimento raso de nós mesmos. Nós precisamos mergulharmos dentro de nós. A doutrina espírita nos dá todos os recursos possíveis que nós precisamos nessa busca desse autoconhecimento. Por quê? Só eu posso me mudar. O Espiritismo é a promessa de Jesus. O conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba da onde ele vem. O Espiritismo faz com que o homem saiba para onde ele vai e por que ele está na Terra. O Espiritismo é Jesus, de braços abertos, nos chamando para os verdadeiros princípios da lei de Deus e da consolação pela fé e pela esperança. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de dividir esses ensinamentos. Convido a todos, nesse momento, para que nós possamos fazer a nossa prece de agradecimento. Nesse momento, vamos imaginar em nossa tela mental a figura doce e serena de Jesus, de braços abertos, nos chamando, nos convidando para que possamos viver esses ensinamentos. Amigo Jesus, divino irmão, agradecemos pela promessa cumprida. Agradecemos por tantas informações necessárias para colocarmos em prática a nossa reforma íntima. Agradecemos também pela oportunidade de podermos viver isso através, não do ensinamento, mas, acima de tudo, através da oportunidade de colocarmos isso em prática. Aprendemos aqui a teoria. Estamos estudando. Mas tu trazes para a gente todos os dias a oportunidade prática de colocarmos essa teoria no nosso dia a dia. De que forma?
os nossos exemplos. Estamos aqui, Jesus, motivados. Claro que ainda em evolução. É claro que ainda tropeçando, errando, mas se esforçando para não errar mais. Nos esforçando para que possamos levantar e seguir adiante. Nos tornamos gratos pela oportunidade sempre de uma nova experiência. Pedimos permissão para encerrarmos as reflexões de hoje na certeza desse porvir. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham uma ótima noite, que todos estejam em paz. Muita paz.